Bom dia a todos e todas. Eu sou o Bernardo Salgado Rodrigues, eu sou doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e estou aqui hoje para apresentar um pouco a vocês da minha pesquisa, dos meus estudos que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos e mais recentemente sobre a temática da integração regional sul-americana e também latino-americana. Para mim é uma honra participar da conferência de encerramento deste Fórum Latino-Americano de Estudos Fronteiriços, Cultura, Arte, Literatura e Educação. Eu quero agradecer imensamente à comissão organizadora do Centro Latino-Americano em Estudos em Cultura, o CLAEC, e em especial ao meu companheiro Fábio, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que sempre foi muito solícito e sempre foi muito atencioso comigo. Eu espero estar à altura desse desafio que me foi proposto e eu espero que vocês aproveitem bastante. O título da minha apresentação se chama Dependência ou Autonomia na Pátria Grande, por uma integração latino-americana decolonial na conjuntura pós-Covid. O primeiro passo para a gente pensar um pensamento decolonial é a gente ressignificar o próprio sentido eurocêntrico da integração. Normalmente, nos estudos de relações internacionais, ele é muito relacionado com a experiência europeia, iniciada principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e que teve a experiência da integração deste espaço geográfico como seu ícone na década de 50 e nos posteriores estudos. Ou seja, um ponto crítico e que merece ser retratado é que o próprio tema da integração na América Latina é anterior a esse processo, tendo surgido ainda no século XIX, com os processos de independência dos Estados nacionais. Ou seja, os chamados libertadores, como Bolívar e José Martí, apesar de eles não utilizarem o termo integração regional ou integração latino-americana, eles possuíam em seus escritos nuances teóricas integracionistas. Portanto, a integração regional latino-americana, ela é um projeto conjunto de tomada de decisões com a finalidade de superar desafios políticos, econômicos, físicos e sociais, que colaboram na gestão de recursos e bens comuns. Em outros termos, ele é um instrumento, uma ferramenta e um meio para os países latino-americanos se desvencilharem do subdesenvolvimento e possibilitarem a alavancagem de uma projeção de poder regional a nível internacional. É dentro desses termos que eu vou estar tratando essa minha palestra, essa minha exposição. Portanto, eu vou dividir o meu trabalho, a minha exposição, em 4 partes: modelos, cronologia, forças políticas e dependência ou autonomia, ou seja, as considerações finais. A primeira parte, eu vou estar falando sobre os modelos de integração latino-americana. Nos meus estudos históricos, sobretudo a partir de uma metodologia histórico-dedutiva, eu cheguei à seguinte conclusão, de que a gente pode visualizar 3 modelos de integração ao longo da história latino-americana. O primeiro, a denominada integração hemisférica. Em outros termos, e bem sucintamente, seria uma integração monroeniana, uma integração à la doutrina Monroe, de 1824, e com uma influência direta dos Estados Unidos nos modelos de integração na América. Ou seja, é um controle hemisférico unilateral, principalmente porque os Estados Unidos, historicamente, têm um poder de persuasão muito mais elevado do que os países latino-americanos, isoladamente, em conjunto. E alguns exemplos ao longo da história, e mais recentemente, podem ser visualizados, como a ALCA, como o TPP e os tratados de livre comércio. Um outro modelo alternativo seria uma integração regional. E quais são as características dessa integração regional? É uma integração bolivariana, é uma integração dentro dos termos que eu tinha referenciado anteriormente. É uma integração que possui influência direta dos libertadores no rompimento com a dominação e dependência.
Em outros termos, é uma integração regional que busca superar as dificuldades para o desenvolvimento latino-americano, que busca superar a histórica dependência dos países latino-americanos em relação aos grandes centros de poder no sistema internacional. Ademais, é uma integração que possibilita uma soberania conjunta anti-imperialista com poder de persuasão. Ao invés de ser influenciado pelo poder de persuasão norte-americano no modelo de integração hemisférica, essa integração regional bolivariana ela possui poder de persuasão a partir da união do conjunto dos países latino-americanos atuando de forma coordenada. Uma outra integração seria uma integração multilateralista. E quais são essas características dessa integração multilateralista? Um relacionamento político-econômico entre várias partes e que possui diversas ramificações. Ou seja, pode ser uma integração mais híbrida, em que você tem ora um momento de uma integração hemisférica, ora um momento de uma integração regional bolivariana e ora momentos em que você possui integração com outras partes do globo. Ou seja, representa os interesses de múltiplos atores que cooperam, participam ou integram o conjunto. Por isso que ela é multilateral. Ela possui múltiplos atores, ela possui múltiplas faces, ela possui múltiplas perspectivas. Dando prosseguimento, eu vou passar agora para a parte da cronologia da integração latino-americana. E é interessante a gente visualizar nessa cronologia da integração latino-americana duas ondas. Duas ondas que ficam muito perceptíveis no começo do século XXI. Uma no começo do século XXI, que foi denominada Onda Rosa, de governos progressistas da região, e uma onda azul, uma onda conservadora a partir da década de 2010. A primeira onda, que se inicia no século XXI, a gente tem uma primeira iniciativa, nos anos 2000, da IRSA, que é a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. O que é essa iniciativa? Ela foi um programa conjunto do governo dos 12 países da América do Sul que buscava promover a integração física, principalmente a integração física, com a modernização, seja de infraestrutura de transporte, de energia e de telecomunicações. Ou seja, esse era o escopo principal da IRSA, infraestrutura. Dessa forma, ela foi a primeira oportunidade na qual os países sul-americanos elaboraram a percepção do sistema sobre seu espaço regional, identificando determinadas vulnerabilidades, identificando oportunidades, identificando zonas de risco. Dando prosseguimento, nós temos, em 2004, a criação da ALBA-TCP. O que é a ALBA-TCP? Foi uma aliança política, econômica e social, principalmente em defesa da independência, da autodeterminação e identidade dos povos latino-americanos e caribenhos. Um ponto muito interessante é que ele surge como uma alternativa às negociações para a criação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Até mesmo no nome ele faz esse jogo de contraposição com a ALCA, ou seja, é a antítese da ALCA. Em termos gerais, ele busca produzir transformações estruturais e do sistema de relações necessárias para alcançar um desenvolvimento integral soberano. Se a gente volta lá para aquela questão dos modelos, seria muito influenciado pela integração regional bolivariana. No que se refere ao comércio da ALBA, ele basicamente se baseia na complementaridade, solidariedade e cooperação com mecanismos que implicam independência monetária e financeira. Existem diversas tentativas, diversos exemplos dentro da ALBA que buscam involucrar uma maior soberania e independência dos seus países nesse modelo de integração. Alguns exemplos bem básicos. O Banco do ALBA, que é um banco financiador da integração produtiva e que é alternativo, por exemplo, aos demais organismos internacionais. A gente tem o SUCRE, que é o Sistema Único de Compensação Regional de Pagamentos, que é um sistema compensatório entre os países do bloco e que possibilitava a criação de uma moeda única que buscava substituir o dólar nas trocas entre os países membros. A gente tem também a Petrocaribe, que foi uma aliança petroleira onde os países caribenhos compravam petróleo venezuelano, principalmente, em condições de pagamento preferencial, que foi criado devido aos abusos que muitas das vezes ocorriam com navios estrangeiros que perpetravam nos países do Caribe. Dando prosseguimento a essa onda rosa, em 2008 a gente tem a criação da Unasul. O que é a Unasul? E, querendo ou não, foi uma das experiências mais enriquecedoras dessa onda rosa, dessa onda progressista.
ela consistiu num organismo regional que tinha por objetivos construir, de certa maneira, participativo e consensual, um espaço de articulação em distintos âmbitos, tanto cultural, quanto social, econômico e político. E foi uma das experiências mais enriquecedoras na América do Sul durante essa Onda Rosa, principalmente a partir dos 12 conselhos setoriais que foram sistematizados e que tiveram muita atuação, uma margem muito grande de atuação dentro das políticas públicas realizadas pelos países e que buscavam, em certo sentido, a eliminação de desigualdades socioeconômicas, participação cidadã, inclusão social, fortalecimento da democracia também, até mesmo dentro de um conselho setorial específico, e até mesmo da soberania regional. Um ponto muito interessante da Unasul e que ganha destaque, foi a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano. E por quê? Porque essa foi a primeira experiência de integração em matéria de defesa na região, que buscou superar as desconfianças existentes, incorporando ao setor de defesa um pilar harmônico para facilitar o processo de integração regional. Isso, querendo ou não, foi um dos pontos principais até mesmo para a virada de chave na década de 2010 e posterior arrefecimento da Unasul como um projeto de integração. Em 2010, a gente tem a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. É um organismo internacional que foi herdeiro do Grupo do Rio e da CALC, cujo objetivo deste novo organismo era projetar globalmente a região. Inclusive, esse bloco é o principal fórum para o diálogo político para a área. É o fórum oficial de negociação entre o conjunto da América Latina e a China. E que, desafortunadamente, teve a iniciativa de saída do Brasil recentemente. Um outro ponto muito interessante da CELAC é que não tem a presença de Estados Unidos e Canadá. São os países latino-americanos. Em 2012, obviamente que o Mercosul não foi criado em 2012, ele foi criado em 1991, a partir do Tratado de Assunção. Mas, em 2012, o que nós temos no Mercosul? Nós temos a entrada da Venezuela no Mercosul. E por que isso foi importante para o impulsionamento do Mercosul? Porque o produto interno bruto do Mercosul passou a valer 80% do total da América do Sul, 70% da população, e o Mercosul passou a se estabelecer como um dos mais importantes produtores mundiais de energia. E outro fator mais relacionado à sua geografia é que propiciou uma localização especial em termos geográficos. A Mercosul passa a se inserir nos fluxos internacionais de comércio do hemisfério norte, a partir do Mar do Caribe. E também, ao longo da década de 2000, o Mercosul passa por modificações na sua estrutura organizacional. Ou seja, os objetivos e a configuração do bloco se modificam. E talvez a principal constatação dessa modificação seja na própria aplicação de diferentes políticas econômicas e sociais que passaram a incorporar as estratégias e os instrumentos essencialmente distintos aos países menores do que aqueles que seriam recomendáveis. Ou seja, tal fato decorre da constatação das assimetrias entre os países do grupo, tanto em termos econômicos, sociais como representativas, e uma tentativa de tentar amenizar essas assimetrias e diminuí-las no longo prazo. Em contrapartida, do outro lado, na década de 2010, a gente tem a preponderância de uma onda azul, de uma onda conservadora. E essa onda conservadora se inicia, em termos integracionistas, com a Aliança do Pacífico em 2012. O que consiste a Aliança do Pacífico? Em primeiro lugar, seria um meio de disputa expansiva por influência política e econômica de grandes potências e de suas grandes corporações transnacionais na região, possibilitando assim maior influência de potências externas. E, em certo sentido, maior fraqueza política e vulnerabilidade dos países da região. Praticamente, esse novo pacto pretende reviver os objetivos da extinta ALCA, em 2005, Mar del Plata, com base nos tratados de livre comércio com os Estados Unidos, firmados pelos países membros.
Assim, a simbologia do projeto liberal da Aliança do Pacífico e as suas repercussões geopolíticas tendem a iniciar a fratura da região e inibir as possibilidades de sua inserção autônoma. Em termos integracionistas, se inicia com a Aliança do Pacífico. Em termos políticos, a gente pode até falar um pouco antes, um pouco depois. Em 2015, a gente tem a iniciativa do Transpacífico, o Tratado Transpacífico, o famoso TTP, que consiste num tipo de integração em projetos hemisféricos, até mesmo muito relacionado com o próprio área de livre comércio das Américas, mas esse aqui abrange países da bacia do Pacífico. E também estava involucrado com acordos bilaterais e que são, em sua essência, semelhantes para todos os países latino-americanos e sem espaço para discussão. Principalmente devido à assimetria de poder de persuasão. Os países latino-americanos que estavam presentes no TTP não têm poder de persuasão para colocar os seus anseios à mesa. E isso beneficia o capital estrangeiro e as empresas transnacionais, principalmente dos Estados Unidos. Tudo bem que o governo Donald Trump acabou arrefecendo, acabou enfraquecendo a iniciativa do TPP, saindo dela, mas ela fica aqui gravada, querendo ou não, dentro dessa onda conservadora, dessa onda azul, na América Latina. Em 2016, o que nós temos? Nós temos o início da crise do Mercosul, principalmente com a saída da Venezuela, e uma crescente perda de protagonismo. E aí até mesmo a gente pode relacionar também com a possível assinatura de um acordo de livre comércio com a União Europeia, o que traz, querendo ou não, determinadas dificuldades em termos de estrutura produtiva para os países latino-americanos. Em 2018, nós temos a crise da Unasul, principalmente possibilitada por trocas presidenciais dessa onda conservadora, e também auxiliou, querendo ou não, no colapso da Unasul, a progressiva crise na Venezuela, também com o falecimento de Hugo Chávez, que foi um dos grandes protagonizadores da Unasul, até mesmo com a própria eleição do Mauricio Macri na Argentina, que, querendo ou não, se afastou um pouco desse novo concerto, que não tinha nem 10 anos. Em 2018, Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile e Peru suspenderam sua participação na Unasul por tempo indeterminado, e a alegação deles foi que havia um impasse em relação à escolha do secretário-geral da organização. Aí, em julho, o chefe de gabinete, que vinha atuando como chefe de fato, devido a uma pequena vacância do secretário-geral, renunciou ao cargo. E também, em julho, o presidente equatoriano Lenín Moreno anunciou o pedido de devolução do edifício sede da Unasul em Quito, na metade do mundo. Em agosto, para completar, o governo colombiano de Iván Duque noticia a saída definitiva da Unasul. E aí todo esse contexto da década de 2010, que já vem possibilitando uma onda conservadora e uma onda azul na América Latina, culmina em 2019 com a criação do Foro para o Progresso e Integração da América do Sul, o PROSUL. O que é esse PROSUL? Ele é um bloco aberto a todos os países da América do Sul e sem ideologias, segundo documentos oficiais. E uma estrutura flexível, leve e barata, com regras de funcionamento claras e com um mecanismo ágil de tomada de decisões. Na minha concepção, o PROSUL é um novo bloco que consiste numa tentativa de substituir o modelo prévio de integração autônoma, principalmente da Unasul, por uma integração conservadora, alinhado principalmente aos interesses liberais e estadunidenses. Em suma, resumidamente, é um bloco de regressividade autônoma. Dando prosseguimento à minha exposição, eu tento entender o porquê dessa mudança da onda rosa para a onda azul. E aí a gente tem que tentar entender um pouco forças políticas, e que eu defino nas minhas pesquisas e nos meus estudos como força política. São grupos que visam poder, domínio ou influência a partir do estabelecimento de forças centrípetas, impelindo agentes a se aproximarem do centro em torno do qual eles se movimentam. Essas forças políticas internas, elas são capazes de produzir ou acelerar movimentos políticos, determinando o deslocamento dos agentes através de um consenso que pode ser futuramente desfeito, mas que origina uma ação social e política específica de acordo com os seus princípios.
Assim, essas forças políticas, elas são poderes fraturados pela dissensão, cuja vocação endógena de influenciar os blocos de poder é exercido entre os atores que compõem o sistema. Elas se relacionam diretamente com a temática geopolítica de desenvolvimento e de integração regional. Ou seja, características geopolíticas de desenvolvimento e de integração regional são aquelas que caracterizam as forças políticas internas. Essas forças políticas dos Estados latino-americanos não são monolíticas. Há sempre uma disputa para exercer o seu domínio. E o Estado, querendo ou não, é um campo de relação de forças, cujo estabelecimento da política de Estado deve ser considerado como a resultante das contradições de classe inseridas na própria estrutura desse Estado. Ou seja, uma correlação de forças no próprio interior do Estado. Uma convergência de contradições em que prevalece aquele projeto que vence a arena de luta de classes e entre as classes e os grupos sociais dentro do aparato estatal. E aí é interessante a gente visualizar como se conforma essa estrutura das forças políticas internas na América Latina, com forças políticas de direita e forças políticas de esquerda. Se a gente pega aquela a onda rosa, que se inicia, ela é um movimento de ruptura com o consenso de Washington, com o neoliberalismo que estava presente na região na década de 80 e 90. Tanto é que nesta figura, neste mapa, a gente visualiza que as forças políticas de direita eram as dominantes no ano 2000. Já em 2005, esse cenário se modifica. Quando se tem a onda rosa, quando se tem a eleição de distintos governos progressistas na região, as forças políticas de esquerda ganham protagonismo, ganham maior autonomia, ganham maior espaço de persuasão dentro da correlação de forças entre os estados na América Latina. Em 2010, no ano de 2010 especificamente, essa correlação ainda se mantém. Só que a gente já começa a visualizar um movimento de determinados países em que as forças políticas de direita começam a vencer eleições sucessivamente até chegarmos em 2015 e termos uma retomada das forças políticas de direita na América Latina como um todo. E isso é muito interessante a gente visualizar que o ano de 2020 traz determinadas particularidades dessas correlações de forças políticas. Nós temos, querendo ou não, o coronavírus. A pandemia do coronavírus pode possibilitar disfunções dentro dessa correlação de forças, tanto preconizando as forças políticas de direita, tanto as forças políticas de esquerda. O coronavírus, querendo ou não, incita a arena de luta de classes dentro dos países latino-americanos e possibilita modificações, possibilita rupturas, tanto para um lado quanto para o outro. Aqui eu não vou me estender muito nas questões do coronavírus, mas é interessante a gente visualizar que o próprio Mercosul ele teve uma atuação muito grande, e aí como um projeto de integração, para a gente falar que o projeto de integração regional na América do Sul e na América Latina, eles possibilitam, querendo ou não, uma atuação conjunta. E aqui está o exemplo do próprio Mercosul, que disponibilizou fundos para a convergência estrutural do Mercosul para o combate do coronavírus, para investigação e educação aplicados à saúde, recursos financeiros para o combate ao Covid-19. Também teve, em 2 de julho de 2020, uma reunião virtual que foi ratificada a necessidade de trabalho conjunto para enfrentar a pandemia. Ou seja, se a gente visualiza uma tentativa maior dos países latino-americanos de combater enfaticamente o coronavírus de forma conjunta, de forma unida, possivelmente a nossa região não seria o epicentro da pandemia mundial na atualidade. E também, se a gente visualiza o negacionismo científico, o isolamento ideológico e a não cooperação do governo brasileiro, isso se agrava muito mais. Isso impacta de forma muito mais enfática, negativamente, o plano regional. O papel do Brasil, querendo ou não, que sempre se colocou como um grande protagonista na América Latina, vem deixando bastante a desejar. Conjuntura pós-Covid, eu vou analisar aqui, querendo ou não, em 3 perspectivas. A primeira perspectiva, a perspectiva nacional. O que a gente tem dentro dessa perspectiva nacional? A gente tem um déficit nacional. E aí a gente tem todo um processo histórico, estrutural e também conjuntural de fragilidades socioeconômicas,
na década de 2010, de crises políticas, um processo histórico de vulnerabilidade externa e, principalmente no enfrentamento ao Covid-19, uma incapacidade estatal de planejamento na América Latina. E aí, existem alguns fatos que corroboram esse meu argumento. Primeiro, dos 10 países com maior número de casos no mundo, 5 se encontram na América Latina: Brasil, México, Peru, Colômbia e Chile. E dos 5 países com maior número de óbitos, Brasil e México ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente. Isso não são fatos para serem deixados de lado. A gente tem que compreender que esses são fatos que estão totalmente relacionados com a nossa estrutura econômica, com o nosso déficit nacional, com as nossas incapacidades de lidar com problemas complexos. O outro ponto é a fragmentação regional, conservadora, do início da década de 2010. Ou seja, você tem um desmonte das organizações regionais e um pior momento da América Latina como ator político. Adicionalmente, a gente tem uma descoordenação na vigilância epidemiológica, no intercâmbio de informações e nas respostas conjuntas para lidar com o coronavírus. Ou seja, se a gente tem todo esse arcabouço institucional, regional e nacional, que está totalmente negativo, a gente tem que fazer uma ruptura. A gente tem que reverter essa lógica da aquiescência liberal, de que esse pensamento liberal vai nos levar a algum lugar, porque não nos leva, e reconstruir o conceito político latino-americano autônomo, soberano e decolonial. Aqui a gente já começa, querendo ou não, a delinear alguns pontos das minhas considerações finais. Adicionalmente, a gente também tem uma disputa global. Não é só um déficit nacional, não é só uma fragmentação regional, a gente tem também uma disputa global. E essa disputa global está cada vez mais acirrada por conta do Covid-19. Há uma aceleração das transformações geopolíticas no sistema internacional. Há um impacto econômico no curto e médio prazo em praticamente todos os países do sistema internacional. Essa tentativa de controle epidêmico está sendo realizada por todos os países. A gente tem, querendo ou não, diversos estudos sobre a vacina, a gente tem, querendo ou não, diversos estudos relacionados à pandemia, a gente tem, querendo ou não, diversos esforços dos estados em controlar essa pandemia. Só que o Covid-19 também acirra, em termos geopolíticos e geoeconômicos, a guerra comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China. E aí é uma contraposição entre dois modelos. O modelo da Pax americana e o modelo da Pax chinesa. Qual desses dois modelos será o que sairá como grande vencedor, digamos assim, em termos de hegemonia? Por quê? Porque essa aceleração das transformações ela é irreversível. Ela é irreversível no contexto do Covid-19. E essa contraposição vai ficar cada vez mais acentuada. E aí, qual vai ser o impacto da pandemia na ordem internacional? A década de 2020, querendo ou não, vai nos trazer muitas respostas. O ano de 2020 já vem nos trazendo muitas respostas. Finalmente, eu vou fechar a minha exposição trazendo alguns pontos, algumas considerações finais de um projeto dicotômico, digamos assim. Ou um projeto de dependência, ou um projeto de autonomia. E dentro das minhas considerações finais, eu vou até mesmo jogar, querendo ou não, com aquela questão da ordem internacional pós-Covid-19. E aí eu começo trazendo uma formulação teórica, que eu trabalho na minha tese de doutorado, de triangulações de poder. Na minha concepção, o poder ele é sempre triangular. Ele sempre abrange mais de 2 vértices. Ele sempre abrange uma triangulação em que esses 3 vértices, apesar de aparentemente não se influenciarem, eles se influenciam reciprocamente. Essas relações triangulares de poder, que abrangem tanto competição quanto cooperação, possibilitam distintas janelas de oportunidades aos países latino-americanos, ao estabelecer benefícios com outro vértice de poder. Se a gente faz uma triangulação de poder entre Estados Unidos, China e América Latina, aquela competição que eu tinha dito anteriormente entre Estados Unidos e China, aparentemente não tem nada a ver com a América Latina. Mas a América Latina pode vir a ter distintos ganhos se souber aproveitar essa janela de oportunidade, se souber aproveitar a dissensão e a disputa entre essas 2 grandes potências, tanto para um lado quanto para o outro.
Ou seja, para a América Latina, o aumento do intercâmbio com Pequim, que vem sendo efetivado principalmente a partir da entrada da China na OMC em 2001 e a partir de tratativas bilaterais ao longo da década, esse aumento do intercâmbio seria capaz de elevar o poder de barganha com Washington, modificando a histórica estrutura de patrão para parceiro que nós temos historicamente com os Estados Unidos. A China é uma alternativa para que nós possamos viabilizar um projeto de integração mais autônomo. Tal fato, portanto, entretanto, tende a despertar apreensões por parte dos Estados Unidos. Já vem despertando, principalmente nas tratativas do governo Trump para com a região. E levando-se em consideração a intensidade adquirida pelas relações sino-latino-americanas como disfuncional dos seus interesses na região. Aos Estados Unidos não interessa ter a China na sua região. Não é do interesse norte-americano. E a visualização do aumento das relações sino-latino-americanas é visto como disfuncional. É visto como algo a ser combatido. Portanto, numa visão geoestratégica de autonomia, a Pátria Grande poderia aproveitar a competição regional e global sino-americana ao capitalizar e fortalecer laços pragmáticos com ambas as partes, visando como meta estratégica seu desenvolvimento socioeconômico. Nós temos uma meta estratégica, que é reduzir as desigualdades sociais, reduzir as desigualdades socioeconômicas da nossa região. Com isso, a gente deveria estabelecer laços pragmáticos com ambas as partes. Não é aqui, querendo ou não, falar, olha, nós não vamos exercer relações com China, nós não vamos exercer relações com os Estados Unidos. Não é esse o fato. É exercer relações que potencializem o nosso objetivo estratégico, a nossa meta estratégica de longo prazo, de longa duração. Da mesma forma, a gente repensar a integração regional é fundamental. E são 4 pontos que eu quero colocar aqui para vocês, para a gente pensar, para a gente refletir criticamente. A segunda década do século XXI apresenta o cenário de proeminência da fragmentação, do regionalismo aberto e da retomada de projetos hemisféricos e ou tratados de livre comércio. Nesse sentido, repensar a integração é o objetivo dos países latino-americanos, que buscam autonomia política e econômica e projeção de poder no sistema internacional. Um modelo de integração dos povos para os povos, ou seja, um modelo de integração decolonial, um modelo de integração que pense epistemologicamente o sul global. A gente tem que repensar a integração, mas não é também deixar de lado os processos de integração regional que foram muito bem realizados no começo da década de 20, durante a Onda Rosa. Repensar a integração não é começar do zero. Repensar a integração é visualizar quais foram os benefícios realizados e, concomitantemente, visualizar quais foram os problemas e quais foram os desafios que estavam colocados e que não foram superados. E quais são esses desafios? Desconstrução das assimetrias e desigualdades regionais, um ponto mais que fundamental. Exiguidade na progressão de uma identidade latino-americana. Isso principalmente para nós brasileiros. Nós não temos uma identidade latino-americana. Nós não nos vemos como latino-americanos. Esse é um ponto fundamental para o Brasil superar. Outro ponto. A remanescente existência de um competitivo sistema de alianças intra- e extra-regionais. As alianças que os países realizam, elas são fundamentais nos processos de integração regional, tanto dentro quanto fora. A carência de uma diretriz política de Estado ou do conjunto de Estados. Sucessivas crises político-econômicas, sistêmicas na América Latina. Escassez de divisas para a composição orçamentária, um ponto fundamental. A gente tem que ter dinheiro, a gente tem que, querendo ou não, colocar a pauta do orçamento para a integração regional como uma pauta de longo prazo, de médio e longo prazo. Tem que se ter uma maior institucionalização. E a encarar esse desafio da baixa institucionalização dos processos de integração. Se não fosse o caso, por exemplo, a Unasul não teria minguado em 2018. Outro ponto, a dispersão na busca de interesses comuns. A falta de vontade política prática por parte de alguns países ou governantes. E também um outro desafio que é muito fundamental é a ampliação de componentes sociais. A integração regional não pode somente, única e exclusivamente, ficar na pauta econômica, na pauta comercial. Tem que ampliar esse leque de opções. Tem que ampliar o leque de tratativas.
Quais são as oportunidades que nós devemos aproveitar? Todo projeto de integração regional tem distintas oportunidades e distintas possibilidades. Quais são elas? Economias de escala. Ampliação do escopo populacional faz com que a escala para a produção seja maior e aí você consegue reduzir custos. Uma determinada complementaridade produtiva. O Brasil produz determinado componente que vai complementar a produção de um outro país latino-americano, por exemplo. Expectativas de investimento nacional e estrangeiro tendem a se elevar com projetos de integração. Redução dos custos de transação. Favorecimento da padronização de normas e regulações. Possibilidade de uma arquitetura financeira regional que estava muito em voga com o Banco do Sul, mas que também acabou sendo totalmente desestabilizada posteriormente. Projetos de infraestrutura física e energética, querendo ou não, retomamos a ISA, que depois foi incorporado por um dos conselhos setoriais da Unasul, que se chamava COSIPLAN. A gente tem que voltar, retomar pelo menos com esse conselho setorial, que é de fundamental importância. Um progresso científico-técnico, principalmente com o compartilhamento de informações no âmbito acadêmico, no âmbito científico. A criação de mecanismos de defesa militar e econômico, retomar o Conselho de Defesa Sul-Americano, retomar as tratativas de cooperação no âmbito militar, para que nós continuemos a ser uma zona de paz no sistema internacional. Uma impulsão de desenvolvimento com equidade. Não adianta nós termos um desenvolvimento econômico que exacerbe e que amplie a diferença social entre as classes sociais. E um projeto de integração regional que possibilite uma inserção mundial mais soberana, com elevação do poder de barganha a nível internacional. E aí há uma outra dualidade. Ou a gente entra para o lado de uma multipolaridade decolonial, do mundo multipolar decolonial, nós como latino-americanos, fazendo parte de um dos blocos dessa multipolaridade, ou nós iremos para o lado da subalternidade automática. Na nova multipolaridade decolonial, essa cooperação soberana entre países latino-americanos em desenvolvimento possibilitaria a capacitação dos Estados para os desafios econômicos e tecnológicos do século XXI. Nós nos juntarmos como um bloco e sermos um dos blocos de poder nesse novo mundo multipolar, mas com características decoloniais. Ou, o outro lado da moeda, uma subalternidade automática de alinhamento. Um processo de anexação e atuação isolada, em que cada país maximizaria as suas vantagens individuais de alianças preferenciais com grandes polos estratégicos e com grandes blocos de poder. Na minha concepção, esses são os dois caminhos que a década de 2020 vai nos proporcionar. E aí cabe aos países latino-americanos saber qual desses dois caminhos seguir. Qual desses dois caminhos enveredar, se por um lado da autonomia ou se por um lado da dependência. E para finalizar, de fato, as engrenagens da integração latino-americana, elas são possibilitadas como um pré-requisito. A integração econômica latino-americana é um pré-requisito indispensável para a região se conectar à economia mundial, reduzir a sua vulnerabilidade externa e romper com o subdesenvolvimento e dependência. Estabelecer um espaço político integrado nos planos econômico, comercial, físico, logístico, sociocultural, diplomático e securitário é o objetivo fundamental. Todas essas características, todos esses planos são fundamentais e devem estar involucrados nos processos de integração regional da América Latina na década de 2020. Não adianta único exclusivamente a gente se ater ao plano econômico comercial. O físico-logístico também é fundamental. O sociocultural também é fundamental. O plano diplomático securitário também é fundamental. Adicionalmente, a gente tem que visualizar que a integração latino-americana é um imperativo geopolítico e segurança, como consequência da crescente competição interestatal e da concentração e centralização de capital, poder e riqueza no sistema internacional. Dentro da grande disputa internacional, a América Latina tem que saber se posicionar. Tem que saber qual é o seu papel como vértice da triangulação de poder com os Estados Unidos e China, principalmente. Nós temos que saber nos posicionar. Nós temos que saber quais são as possibilidades das nossas correlações de forças políticas para possibilitar um crescimento econômico com equidade, para possibilitar a ampliação dos nossos mercados internos,
uma integração regional dos estados e dos povos latino-americanos, mas que se articulem de modo soberano. Não articulação que preconize, por exemplo, no modelo do ProSul, que é uma regressividade em termos de autonomia, que é uma regressividade em termos de soberania no plano internacional. E aí surge, como uma alternativa, na década de 2020, a partir da correlação de forças que está em disputa, principalmente no contexto pós-Covid-19, surge uma alternativa a partir do momento em que se respalde um sólido consenso popular antineoliberal e antineofascista. Esses serão dois pontos fundamentais. Esse consenso popular ele tem que ser criado para as nossas forças políticas. Esse consenso popular tem que ser protagonista dos processos de integração regional na década de 2020. Senão, nós continuaremos a ser meros exportadores de commodities, nós continuaremos a ser meros países subdesenvolvidos, nós continuaremos a ser meros países dependentes no sistema internacional. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a paciência de todos vocês. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção de todos vocês. Eu coloco aqui, disponibilizo as minhas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato, por qualquer um desses meios. E agora eu me despeço de vocês com a antológica frase de Simão Rodrigues, um dos grandes protagonistas na construção de uma nova América Latina. E ele falava pra gente mais ou menos assim: a América é original onde ser suas instituições e seus governos, e originais os meios de fundar um e outro. Ou inventamos ou erramos. Um forte abraço e que nos encontremos juntos nessa caminhada rumo a uma América Latina pós-colonial, unida e soberana.